Olá, pessoas! Hoje nós vamos comentar aqui umas questões de geografia, continuando aqui o assunto aqui do edital, formação territorial e divisão político-administrativa, organização federativa. Vamos comentar aqui a primeira questão, uma questão aqui da CESP atualizada. Vamos lá. As capitanias hereditárias foram concedidas a militares portugueses que recebiam as doações como reconhecimento por serviços prestados à coroa, bem como para reforçar a defesa do território colonial e facilitar sua exploração. Primeiro, que as capitanias hereditárias foi a primeira divisão político-administrativa do Brasil. Decora aí, capitanias hereditárias, primeira divisão político-administrativa. E esse nome, recebeu esse nome porque eram transmitidas de pai para filho. Então, só uma pequena nobreza de Portugal, só quem era da família mesmo, é que recebia essas terras. E o objetivo era colonizar o Brasil, assim evitando invasões estrangeiras e facilitar a sua exploração mesmo. Mas não eram concedidas a militares, só quem era da família mesmo, só os nobres. Então, esse enunciado aí tá errado. Não foi concedidas a militares, e sim só a pequena nobreza de Portugal. Tinha que ser da família mesmo para receber essas terras aí, nessa primeira divisão político-administrativa aí do Brasil. Resposta errado. Próxima questão. A formação histórica do território brasileiro iniciou-se com a assinatura do Tratado de Madrid, que determinou, por meio da criação de uma linha imaginária, o primeiro limite territorial da colônia portuguesa nas Américas. Resposta: errado. Ele está descrevendo aí o Tratado de Tordesilhas, que foi o primeiro limite territorial aqui da colônia portuguesa no Brasil. Esse Tratado de Madrid já foi depois do Tratado de Tordesilhas, quando o Tratado de Tordesilhas já não estava sendo mais respeitado na prática, né? Aí teve esse Tratado de Madrid. Mas o primeiro limite territorial foi o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil. Oeste ficou com a Espanha e leste ficou com Portugal. E essa aí foi a primeira linha imaginária, né, que dividiu o Brasil aí. Então, resposta: errado. Próxima questão. A criação do gado, a ação das entradas e bandeiras e a extração de metais preciosos foram fatores decisivos para a expansão, inclusive geográfica, da colonização do Brasil. Resposta: certo. Lembrando aí que essas bandeiras, os bandeirantes, eles não só a extração de metais preciosos, eles iam também na intenção de capturar negros e índios. E tem até o nome sertanismo de contrato, né? Porque eles iam para os sertões, iam para o interior do Brasil, colonizar o Brasil. E houve aí uma grande exterminação aí de negros e índios por conta desses bandeirantes aí. E, inclusive, também os bandeirantes fazem parte aí da história da criação, da construção da cidade de São Paulo, né? Porque lá os jesuítas fundaram um colégio, né? Para colonizar lá os índios. E desse colégio aí surgiu a cidade de São Paulo, né? Então, os bandeirantes aí também faz parte aí da história da construção da cidade de São Paulo também. E dessa triste história, né? Dessa exterminação de negros e índios no nosso país aí. Então, resposta: certo. Achei aqui uma questão que fala sobre os bandeirantes, aqui uma questão da última prova do IBGE de agente de pesquisas. Vamos lá. Um período bem conhecido da história colonial corresponde às bandeiras, expedições lançadas através do continente com a bênção distante da coroa, que contribuíram fortemente para estender o domínio português. Seu foco principal foi um povoado nascido ao redor de um colégio fundado pelos jesuítas, surgindo a partir disso uma aldeia. O foco geográfico inicial dos bandeirantes levou à fundação da seguinte cidade: a cidade de São Paulo,
Falou em Bandeirantes, lembra de São Paulo. Resposta: São Paulo. Próxima questão. Até o ano de 1982, o Estado Federado, destacado na figura acima, era um... Vamos olhar aqui no mapa. Esse estado aí que está destacado é qual estado? É o estado de Rondônia. Rondônia, nessa época, em 1982, era território federal e não era chamado de Rondônia, era chamado de Guaporé. Esses territórios federais foi criado no governo Vargas e com o intuito de criar esses territórios federais em áreas pouco povoadas e que tinha risco aí de ser invadida aí por estrangeiros. Então, Vargas criou aí esses territórios federais. Aí os mais conhecidos que caem nas questões é Guaporé, que virou Rondônia, Amapá, que virou Amapá, que era o mesmo nome. Os outros dois foram extintos, e o outro é Rio Branco, que virou Roraima. Foi extinto o Rio Branco e ficou com esse nome Roraima, o estado de Roraima, que também era território federal. Então, aí, resposta: território federal. Próxima questão. Sobre as formas de regionalização abaixo, é correto afirmar. Vamos analisar aqui cada mapa. O 1 é a divisão aí usada e criada aí pelo IBGE, criada em 1988 e usada até atualmente, hoje em dia, que são as macro-regiões do IBGE, que são as 5 regiões. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul, que é as 5 regiões que a gente mais conhece, essa divisão que é a qual o IBGE usa e criou. E esse segundo mapa aí, temos aqui 3. Esse aí é as regiões geoeconômicas. Essa divisão de regiões geoeconômicas foi criada por Pedro Pincher. Então, decora aí. Aí forma aí os 3 Brasis de Pedro Pincher. E o terceiro mapa aí é os 4 Brasis, que é os 4 Brasis, que é essa divisão conhecida de Milton Santos. Então, é importante aí gravar aí essas 3 divisões. Acho que a mais famosa, que é as 5 regiões do IBGE, e a 2 regiões geoeconômicas de Pedro Pincher, que cai muito aí nas questões. Próxima questão. Sobre a formação histórico-territorial e regionalização brasileira, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Divisão regional do Brasil, geoeconômica. Pronto, aqui ele está falando da divisão geoeconômica de Pedro Pincher. Então, cuidado aí para não confundir com a outra divisão aí das 5 regiões, tá? Essa que ele está falando aqui é a de Pedro Pincher, que divide o Brasil aí em 3. Quais são esses 3? Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Aí aqui ele está pedindo aqui a sequência das características regionais. Vamos ler aqui cada uma. É a maior das 3 regiões geoeconômicas do Brasil e a região menos povoada. A maior parte dos movimentos migratórios dos últimos anos dirige-se a ela. Aí fácil, né? Essa é o 3, a Amazônia, que é a maior e menos povoada. O próximo é a região geoeconômica mais industrializada, povoada e urbanizada do país. Essa região é considerada o centro econômico do Brasil. Também fácil, né? Essa aí é o Centro-Sul. Próximo, representa a região geoeconômica de ocupação mais antiga, onde atualmente podemos encontrar inúmeras marcas da colonização, presença da agroindústria açucareira e forte influência negra na população regional. Durante 3 séculos, essa região foi a mais rica e povoada do país. Ele está falando do Nordeste. Então, decora aí, essa divisão geoeconômica se divide em 3 regiões, Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Agora, se em outra questão pedir as macro-regiões do IBGE, são 5. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, cuidado, lê o enunciado da questão para ver o que a questão está pedindo. Resposta aí, 3, 1... e 2.